Alô, gente de todo o Brasil, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, esse que vos fala. Se você ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você ainda não é inscrito, você apenas é um ouvinte, inscreva no meu canal. Escreva e divulga este canal para que juntos podemos crescer nesta graça maravilhosa. Eu quero agradecer os novos inscritos e todos vocês que estão comigo nesta caminhada. Vamos junto e estamos juntos. E que a paz de Cristo reina cada dia mais sobre a vossa vida. E eu tenho uma palavra. E a mensagem, o título da mensagem é essa. O meu povo erra por falta. Esta é a mensagem que eu tenho. O povo erra por falta de conhecimento ou de sabedoria. Sabedoria e conhecimento é completamente diferente. Porque a sabedoria ela vem do alto, ela vem de Deus, é um dom de Deus. O conhecimento tem que buscar. Ninguém adquire um conhecimento se não estudar, se não buscar. Se você nunca colocar uma criança na escola, como ela vai ter conhecimento? Vai aprender o quê? Então você, para desenvolver no conhecimento, você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que palestrar, buscar conhecimento um com o outro, para você adquirir o conhecimento. E Deus disse, o meu povo erra por falta do quê? De sabedoria ou de conhecimento? Sabedoria é um dom. Há pessoas, tanto dentro desta Bíblia, eu posso citar alguns, que nasceu com o dom da sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Não importa quem quer que seja, porque não é o estudo que traz a sabedoria. A sabedoria é um dom dado pelo próprio Deus. Podemos olhar lá para o passado. Quem era José, vendido no Egito? Era um jovem desprezado pelos seus irmãos, repudiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. E lá ele se tornou escravo de Potifar. E vocês conhecem a história que Potifar se engraçou com ele, simpatizou com ele e deu autoridade para ele, porque viu a sabedoria desse jovem. Mas viajando um dia, o seu senhor, a sua esposa, quis abusar do próprio José. E José fugiu dessa mulher. Por causa disso, ele foi para o cárcere. E lá no calabouço, ele permaneceu 13 anos preso. Mas ele ganhou a simpatia do diretor daquele presídio, do carcereiro, e ele andava pelos corredores daquela cela, e ele passando por uma certa cela, ele viu um padeiro mor e um copeiro mor estava preso. Estava triste, e ele parou e perguntou, por que está triste? Eu tive um sonho. E os dois contaram o sonho, e ele na mesma hora interpretou aquele sonho. No dia seguinte, ele interpretou aquele sonho e aconteceu o que ele disse ao copeiro mor e o padeiro mor. E passou-se algum tempo. O rei teve um sonho e o rei queria saber o que significava 7 vacas magras e 7 vacas gordas
que as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. 7 espigas magra, feia, devorava 7 espigas bonita. Aquelas espigas grandes era devorado por aquelas espigas pequenas. Ele queria saber. Então ele convidou os sábios, os entendidos, os teólogos daquela época, aqueles homens astrólogos, para adivinhar, mostrar para ele que sonho era esse, qual o significado desse sonho. Então, nenhum deles conseguia decifrar este sonho, mas lembrou o copeiro Mor. Ele disse: majestade, ó rei, me lembrei, lá no cárcere tem um jovem. E o que aconteceu? Ele decifrou o meu sonho. Vai lá e traga esse jovem. E o rei chegou e contou para ele: eu tive um sonho. E qual é a interpretação, a revelação deste sonho? José é um homem cheio de sabedoria que veio do alto. José disse para ele: rei, o significado desse sonho é 7 anos de miséria e 7 anos de fartura que virá sobre o Egito. E por causa desse sonho, José se tornou governador do Egito. Vocês conhecem essa história. Vemos um outro jovem sábio, Daniel. Daniel foi levado como cativo para a Babilônia. E lá o rei viu que ele, entre os demais jovens, é o que mais destacava. E Daniel revelou, isso é, desvendou o sonho do rei Nabucodonosor com aquela grande estátua. Ele mostrou e falou, outra vez, Daniel falou sobre Belsassar, quando aquela mão apareceu escrita ali na parede. Ele queria saber o que significava aquele escrito. Não tinha nenhum dos homens entendido ali na Babilônia conseguia entender, mas Daniel revelou um jovem cheio de sabedoria. Olhamos para Davi, um outro homem cheio de sabedoria, que escreveu quase a metade, me parece que 72 salmos foi escrito pelo salmista Davi. Um homem que tocava harpa, um homem que falava muito bem e pela qual foi escolhido por Deus para se tornar rei de Israel. A sabedoria do seu filho Salomão, que a sabedoria dele era tão grande, que vinha pessoas de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Segundo este livro, se tornou o homem mais sábio do mundo. E quando Deus apareceu a ele e disse a ele, Salomão, pede o que tu queres que eu te darei. Salomão não pediu riqueza. O que Salomão pediu? Sabedoria para governar a sua nação, governar o seu povo. E Deus gostou do pedido que fez Salomão. E Deus encheu Salomão de sabedoria e também de riqueza. Olhamos para outros homens, como Saulo de Tarso, a sabedoria que tinha aquele jovem. Ele tinha tanta sabedoria que até quando ele ainda estava dentro da seita, ali dentro daquele movimento dos fariseus, ele tinha um grande conhecimento, sabedoria, que a sabedoria que ele tinha era uma sabedoria que ele aprendeu com o próprio Gamaliel, que era o maior professor daquela época, mas Deus revestiu do alto, deu a ele sabedoria, pela qual ele mesmo disse,
que a sabedoria que ele tinha atrapalhava o ministério que Deus tinha dado a ele. Então ele recusou tudo aquilo que ele aprendeu, no capítulo 3 e 8 de Filipenses. E abraçou-se com o ministério que veio do alto, por isso ele disse: não recebi e nem aprendi de homem algum, mas recebi diretamente das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Então nós olhamos a sabedoria, não é um querer da pessoa. Há muita gente que tem faculdade. Eu conheço pessoas que têm faculdade, estão trabalhando de pedreiro. Eu conheço pessoas que têm faculdade, estão trabalhando de motorista de ônibus. Moças que têm faculdade, estão trabalhando de caixa de mercado. Eu conheço pessoas que têm segundo, terceiro ano de grupo e têm uma sabedoria. E essa sabedoria, de onde ela veio? Eu conheci, trabalhei para um homem. Ele tinha terceiro ano de escola. Ele montou uma empresa. E a empresa passou de 1.000 funcionários a empresa que ele tinha. Eu trabalhei nessa empresa. Ele exportava brinquedo para outros países da Europa com apenas terceiro ano de escola. Então a sabedoria não depende do estudo. É uma coisa, o estudo traz conhecimento, mas a sabedoria vem do alto. Então, meu irmão, nós olhamos quantos homens, como aquele da eletricidade. A sabedoria, o que criou o rádio, sabedoria, o que criou o telefone, o criador do telefone, sabedoria. Sabedoria do Santos Dumont, que como foi que ele descobriu? Porque o carro anda na terra, mas ele queria algo que voava. E como fazer isto? Não tinha de onde ele tirar, não tinha de onde ele copiar. Mas o que fez? Ele foi olhar para as aves. Ele via que as aves, quando levantava voo, ela colocava os seus pés para trás e batia a asa e subia. E quando elas paravam de bater a asa, elas começavam a descer. Então, o que ele notou em tudo isso? Que o que sustentava aquele pássaro no alto e fazia com que ele movia de um lugar para o outro era o bater das asas. Então ele fez o avião. E ele colocou a asa no avião, mas não tinha como o avião bater a asa como o pássaro. E qual foi a sua inteligência? O que sustenta o pássaro? Então ele lembrou com ele mesmo. Ele começou a imaginar. É o vento que sai da asa daquele pássaro. A águia, por exemplo, que mantém ela naquela altura. Quando ela fecha as asas, ela começa a descer e seus pés vai para trás. Por quê? Para que o vento nada atrapalhe. E assim ele fez. Ele colocou a turbina no avião. E a turbina girando com alta velocidade traz o vento. E o vento sustenta aquele avião no alto. Se aquela turbina parar, o avião cai. E as rodas do avião, quando o avião levanta voo, as rodas é recolhida para dentro do avião. Como o pássaro que traz os seus pés para trás. Sabedoria que veio de Deus para Santos Dumont. Não é que a primeira vez ele conseguiu. Ele teve 14 tentativas. Mas a sabedoria que veio de Deus para aquele homem. Olhamos para outro homem sábio, Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Foi um dos homens mais sábios que nós já vimos aqui no Brasil. Ele era baiano. E ele saiu do Brasil e foi na Inglaterra ensinar o inglês, os ingleses falaram inglês. Mas como? Fez. Tem até uma música que disse: Rui Barbosa
cabra de sangue na goela, foi para a Inglaterra ensinar os ingleses. E os ingleses ficaram indignados. Disseram, como você sai da sua nação? Você na sua nação fala o português, e como você vem aqui na nossa terra e quer nos ensinar a falar o inglês? Ele disse, não, eu não estou em cima da vossa terra, eu estou em cima da minha terra. Mas como você pode provar isso? Olha para os meus pés. Eu conheço uma passagem que ele estava discursando num palanque e ele levou um caixotinho cheio de terra do Brasil, colocou, despejou no chão não, em cima daquele travado, daquele palanque, e subiu em cima da terra brasileira e discursou para aquele povo. Eu falo em cima da minha própria terra. Foi o homem que não tinha quem conseguia vencer. Sabedoria que procede de Deus, como a sabedoria de Saulo, que desafiava, a sabedoria de Jesus, aos 12 anos ensinava os doutores da lei. Então, voltando agora para o nome da mensagem. Meu povo erra por falta de conhecimento ou de sabedoria? Meu povo erra por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo erra por falta de conhecimento. Eles precisam conhecer, ter conhecimento. Jesus disse outra vez, quando os judeus discutiam com ele, ficava ali dizendo que ele não era o Filho de Deus, dizendo que ele era um falso mestre, um falso pregador, um falso Cristo, que eles ainda esperavam outro que haveria de vir. E ele diz, vocês querem saber quem eu sou? Não adianta eu estar falando para vocês. Vocês querem saber quem eu sou? Examina as Escrituras. Examina as Escrituras, porque é ela quem testifica de mim. João capítulo 5, versículo 39. Não adianta eu ficar falando para vocês. Examina, vai lá e abre, olha lá, examina as Escrituras, que são ela que de mim testifica. Outra vez ele disse, lá no capítulo 22 e 29 de Mateus, vocês erram, saduceus, por falta do quê? De conhecimento. Errai por não conhecer. Não conhecer o quê? As Escrituras. Então, o que acontece nos dias de hoje não é diferente. Este movimento religioso hoje erra por falta do quê? Por que esses homens hoje erram? Por falta de conhecimento. Porque está aqui, ó, está aqui dentro. Eles lêem 1, 2, 10, 20, 30, 50 vezes. Continua sem entender. Sem conhecer. Porque se Deus não der o conhecimento, é em vão. Porque Deus trabalha na mente do homem. Deus trabalha na mente do ser humano. É aqui que precisa ser desvendado o mistério que está aqui dentro. Por isso que há esse monte de confusão. Mas os homens erram e continuam errando. Através do quê? De mentira. Ele sabe, até muito sabe, que este livro é verdade. Mas eles preferem ficar dentro do seu achismo, dentro da sua filosofia. O que é filosofia? Ideias. Nada mais do que isso. Porque eu penso assim, eu creio assim, eu vejo assim, eu sinto assim. Isso é uma filosofia. E é o que essas religiões protestantes estão fazendo nos últimos dias. Eles protestam contra nós por falta de conhecimento. Eu falei a semana, acho que é a passada, falei sobre o que é ceia. Eu fiz uma mensagem através de ceia. O que é ceia? Janta. Não tem nada a ver com santa ceia. Não existe santa ceia. Santa janta. Não existe santa janta. Existe jantar. Como em Israel,
E até que mesmo no Brasil, no sul, jantar é chamado de ceia. E Saulo corrige aquele povo na cidade de Corinto, que aquele povo não era daquela forma que eles poderiam cear, que ceia não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa é uma festa judaica, que está lá no capítulo 12, versículo 42 e 43 de Êxodo. Mas essa ceia é um jantar que havia em Israel, é disso que Paulo estava falando. Então eu tentei explicar, mas a pessoa que está com a sua mente fechada, há pessoas que não entendem, há pessoas que não querem, porque a Bíblia diz que muitos dos fariseus e saduceus sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não queriam dar os seus braços a torcer, não queria, para não perder a sua posição dentro da sua sinagoga, que nos dias de hoje muitos sabem que aqueles que estão na graça, que são da graça, estão pregando este livro da forma que ele é, mas eles preferem ficar dentro da sua posição, porque não quer perder o seu lugar de pastor, de presbítero, de evangelista, de bispo, de apóstolo, eles preferem viver na mentira. Então, por isso Jesus diz, errai. Deus disse, Oséias 4:6, errai. Meu povo erra por falta de conhecimento. Jesus disse, o meu povo erra por não conhecer. E é isso que está acontecendo. Mas, meu irmão, minha irmã, você não tem dúvida sobre conhecer. Porque você olhando para os homens que estão pregando a graça, você não tem dúvida, porque nós pregamos dentro desta verdade. Fique com esta palavra. Que a graça de Cristo resplandece mais e mais sobre as vossas vidas. E eu desejo para todos vocês crescimento e conhecimento naquele que fez e que faz tudo por nós. Graça e paz para todos. Bye, bye.